Olá, meus queridos alunos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, nós vamos dar continuação aqui no nosso conteúdo programático, né? Que é as correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. Tudo bem? As correntes migratórias, elas já existem desde as primeiras civilizações, ou seja, elas acompanham o desenvolvimento humano, certo? Sendo assim, pode-se dizer que os movimentos migratórios mundiais, eles se referem aos deslocamentos de populações dentro de um determinado espaço geográfico, de um mesmo país ou entre países, ok? E, e, esse movimento migratório, né, ou seja, muitas pessoas ainda confundem, né, por exemplo, o migrante com o imigrante, né? E ele está relacionado diretamente com esse tema. Então, trata-se de um importante componente da dinâmica demográfica mundial. As migrações em si, elas estão constituindo no elemento mais importante da vida, de grande contingente populacionais, podendo ocorrer de uma forma espontânea ou forçada, que é o que a gente vai começar a ver aqui agora, tá? As migrações forçadas, elas correspondem ao deslocamento, ou seja, o fluxo de populações que são realizados involuntariamente pelos habitantes de uma determinada região, como os que ocorreram entre os séculos XVI e século XVIII, devido ao tráfico negreiro, que transferiu por meio da força mais de 40 milhões, gente, 40 milhões de habitantes do continente africano, principalmente para a América colonial, certo? Ainda em migração forçada, a gente pode contribuir dizendo que o que faz, né, esse fator acontecer, o que faz uma pessoa sair de um país e ir para outro determinado país? Bom, são melhores condições de vida, o que mais? Guerras civis, grupos extremistas, a violência, a violação contra os direitos humanos, né? Esses grupos extremistas aqui é aquelas situações onde acontecem em alguns países, né? Que são países que levam, né, a religião ao extremo. O próprio nome já está dizendo, né? E essas pessoas, elas acabam por espalhar o terror em determinadas regiões, certo? Por isso que acontece alguns fluxos migratórios, guerras civis, étnicas, enfim, né? Uma série de coisas que faz com que essas pessoas procurem um outro lugar com melhores condições de vida para se viver. Sobre a imigração legalizada, a gente pode dizer que as pessoas elas saem de um determinado lugar para viver em outro, mas qual é o seu objetivo, no caso? Estudos, intercâmbio, turismo, trabalho, né? Essas são características de uma migração legalizada. Como eu falei agora há pouco, as migrações elas estão relacionadas diretamente a vários fatores, né? Causas ou origens, como por exemplo aqui, você pode observar que está relacionado à questão de políticas religiosas, fenômenos da natureza, ah, é, fenômenos da natureza, por exemplo, elas estão relacionadas, esse fator aí foi o que aconteceu no Brasil, com o Brasil e o Haiti, certo? Onde aconteceu aquele terremoto que devastou todo o território do Haiti em 2010, certo? E em consequência disso, aquelas pessoas lá, elas não tinham mais onde morar, elas não tinham mais condições de qualidade de vida, não tinha mais trabalho. E aí o Brasil entrou em uma missão de paz juntamente com a ONU, se é que vocês lembram aí. E na época dos comandantes da operação lá era atualmente hoje, no ano de 2020, 2021, era o Coronel Heleno, né? Ele que estava lá no comando
missão de paz lá no Haiti. Foi aí então que o que aconteceu? A ONU ela verificou que existia a possibilidade de o Brasil, né, que estava o Brasil houve a possibilidade de o Brasil ajudar esse país. Então, muitos haitianos eles vieram para cá, para o Brasil, certo? É aqui que entra a parte de fenômenos de natureza, né? Onde as migrações elas estavam relacionadas, né? Esses fatores, né? Aí viemos também relações econômicas, sociais, étnicas, né? Na África acontece muito isso daqui, né? Questões culturais e até mesmo psicológicas. Questões políticas, por exemplo, é a situação da Venezuela, né? Que em 2016 houve conflitos políticos lá. O país começou a ter uma caída lá na economia e em virtude disso daí ocasionou que muitos venezuelanos deixaram o país e vieram para cá para o Brasil, né? Vieram para aquela região de Roraima, Pacaraima, depois vieram para o Amazonas, e hoje em Manaus existem muitos venezuelanos, né? Por conta dessas situações. Tá, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo até aí. Vamos lá. Agora vamos verificar essa questão da Europa, né? Correntes migratórias na Europa, ok? As correntes migratórias na Europa, elas tiveram duas situações bem distintas, né? Que, segundo o livro de vocês aí, está relacionada com a repulsão e a atração, né? A repulsão aconteceu quando? A repulsão aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando na Primeira Guerra Mundial, né, quando o país estava devastado, ou o continente estava devastado, né, por resquício da guerra. E aí o que foi que aconteceu? A gente pode observar que houve um fluxo muito grande, né, por conta da fome mesmo, né, e melhores condições de vida, os europeus eles procuraram outros lugares para eles viverem, certo? Aí a questão da atração, ela já estava ligada diretamente com relação à Revolução Industrial e em virtude disso, né, houve aquela chamada, né, de pessoas, aquele grande deslocamento de pessoas que eram agricultores, né, ou seja, aquele fluxo migratório do campo para a cidade, se é que vocês me entendem, ok? Em virtude disso, né, quando um país ele fica muito populoso, ou seja, tem uma quantidade de pessoas muito grande espalhadas, né, de outros países espalhados em determinado território, acontecem muitas tensões e conflitos. Esses conflitos, eles geram aquilo que nós conhecemos hoje como a xenofobia, certo? A xenofobia que o que viria a ser essa xenofobia? Ela viria a ser, gente, uma aversão, tá? Uma aversão à criação de grupos nacionais, a criação de grupos de pessoas que, por exemplo, como que eu posso explicar? Vamos supor que um europeu, né, quando se depara com um imigrante, né, ele sente medo, ele sente desconfiança, ele não suporta aquilo. Não é uma doença, xenofobia, tá? Mas é um estado em que a pessoa sente aversão a essas pessoas, tá? Por conta delas serem imigrantes, tá? E viverem num país que não é de origem delas, tá? Houve também a criação de muitos grupos nacionalistas, né? Como esse daqui, ó, da foto, né? Ou seja, eles dizem aqui, imigrantes não são bem-vindos, certo? Quando eles falam isso, eles estão fazendo apologia à xenofobia mesmo, né? Eles não gostam. Por quê? Porque tem uma série de fatores que
que influenciam sobre isso, né? Por exemplo, assim, a quantidade de emprego diminui, dependendo de cada país também, a quantidade de emprego diminui. Uh, eles vão ter que competir em território com essas pessoas, né? Então, os europeus eles ficam muito insatisfeitos com essas pessoas de outros países, ok? Agora, bora falar um pouquinho aqui da questão da Ásia, né? De acordo com o livro aí, né, a Ásia e suas correntes migratórias. Uh, como já foi visto, né, durante as explicações na aula, a gente pode verificar que a Ásia é o continente que mais abriga migrantes, sendo que praticamente 80 milhões, gente, 80 milhões de pessoas, né? Além disso, atualmente o maior número de refugiados partiu dos países asiáticos, do Afeganistão e Síria, que há anos convivem com diversos conflitos internos, tudo bem? Os principais destinos dos migrantes asiáticos são a América do Norte, a Oceania, né? Quanto que os fluxos de migrações internas do continente, as principais ocorrem entre os países do Extremo Oriente e também o Oriente Médio, como é possível, né, a gente observar, tá, gente, aqui, nessa região aqui, tá? Ainda falando sobre a Ásia, pode-se dizer que essas correntes migratórias, né, eles partiram muito ali para a Oceania, aqui onde eu estou apontando, eu vou pegar aqui o lápisinho aqui, ó, para vocês observarem, vou botar aqui de amarelo, né, essa região aqui. Houve um fluxo, tá, gente, para cá, ó, essa região aqui, tá, para a Oceania, deixa eu marcar direitinho aqui, tá. Houve um fluxo muito grande de pessoas aqui. Vou buscar aqui direitinho, para que vocês possam entender, tá? Tá dando para entender até aí, gente? Qualquer dúvida, lá na sala vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Ou então por aqui mesmo pelo meu canal, tá? Professor André Bezerra. Houve esse fluxo aqui, tá? Se é que vocês me entendem, tá beleza? Da Ásia. Também houve um fluxo aqui da Ásia para a Europa, tá? Fluxo da Ásia aqui, ó, para a Europa. Vou fazer a setinha aqui que é para ficar bem fixado aqui na cabeça de vocês, tá? Da Ásia aqui para a Europa, esse fluxo ocorreu. E para América do Norte, né? Que não está aparecendo aqui no mapa, mas o fluxo ele vai embora, tá? América do Norte, vamos supor que ela estivesse por aqui assim, tá? Depois ali do continente africano. Aí ela vem aqui, ó, tá? Aí supomos que isso aqui seja os Estados Unidos. Deixa eu botar aqui de lápis pra gente... Tá ok? Tá dando para entender aí, né? Então, recapitulando. A Ásia, né? E os seus fluxos migratórios, tá? Oceania, Europa e América do Norte, no caso, Estados Unidos, né? Vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da migração de cérebros ou fuga de mentes. Esse conceito aí, ó, ele se estende àquelas pessoas que elas têm qualificação profissional, né? São pessoas muito inteligentes que, como vocês podem observar aqui nessa imagem aqui, ó. Vamos lá, são cientistas da área, que tem aí também no livro de vocês, cientistas da área de robótica que desenvolve o projeto lá em Singapura, né? Para quem não sabe, Singapura
ela é uma cidade e ao mesmo tempo ela é um país, tá? É o único país no mundo que tem essa característica. É uma cidade e ao mesmo tempo ela é um país, tá, gente? Muito interessante Singapura, né? É um país muito rico, né? Ele se desenvolveu muito bem. Então, voltando aqui para o conteúdo, né? Pode-se dizer que fuga de mentes é isso, quando uma mão de obra qualificada, ela não vê no seu próprio país de origem uma oportunidade, né, de trabalho, aí ela se desloca, ela migra para um outro lugar, né? Isso acontece muito em alguns países aí desse eixo, países asiáticos, né, de eixo tecnológico. E aí, para onde que iriam, né, essas pessoas, né, que eu estou falando agora sobre fuga de mentes? O fluxo migratório delas seria para a Europa, né? Eles iriam para a Europa ou América do Norte, tá, gente? Muitas pessoas saem da Ásia e vão direto para os Estados Unidos, ok? Vão para a Europa trabalhar, tá? Em busca de melhores condições de vida também, certo? Então, para a gente dar uma recapitulada agora em tudo que foi dito, né? Vamos lá, ver se vocês conseguem lembrar, né? Bom, primeiramente a gente começou a falar sobre o nosso tema principal, que foi a corrente migratória na Europa, Ásia e Oceania, certo? E na sequência, nós fomos falando do outro tópico, que foi correntes migratórias, tá? Essas correntes migratórias, elas, falar de um modo geral aqui, tá, gente? Para não demorar muito, né? Essas correntes migratórias, elas vêm acontecendo desde as primeiras civilizações e acompanham o desenvolvimento humano, tá, gente? Vale saber, que vale ressaltar que o continente asiático é o que mais abriga imigrantes, tudo bem? Tudo bem até aí? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, o que acontece? Dentro dessas correntes migratórias, acontece aquilo que a gente chama de migração forçada, né? Que nós comentamos lá no início dos slides, e vimos que essa migração forçada, né, ela acontece porque as pessoas elas saem do seu país de origem em busca de melhores condições de vida, né? Ou que em seus países também deva estar acontecendo muitos problemas, são fatores, por exemplo, guerra civil, grupos extremistas, eu falei, né? Ainda exemplifiquei, questão lá da Al-Qaeda, questão lá do Estado Islâmico, né? Então essas pessoas elas levam lá a religião, a questão religiosa ao extremo, né? E elas acabam espalhando terror. Isso faz com que as pessoas não se sintam bem em seus países e procurem melhores condições de vida. Falamos também sobre a questão da violência, né? A violência é um fator muito importante e que faz com que explica muito essa repulsão, né, dessas pessoas. Outra coisa é a violação dos direitos humanos, né? As pessoas quando elas deixam de respeitar, né, quando elas sabem que no país delas tem essa violação de direitos humanos, por elas acabam por sair do seu país de origem, certo? Outra coisa, dentro do tópico de correntes migratórias, pode-se dizer que a imigração ela pode também, gente, ser legalizada, né? Ou seja, uma pessoa ela procura um outro país, logo a princípio não só para morar, né? Mas ela procura também outro país para ela estudar, né? Quando os seus familiares têm dinheiro, né, e podem financiar estudos fora, o que acontece? A pessoa ela vira um imigrante, mas é um imigrante legalizado, né? Ela vai estudar, vai fazer intercâmbio, né? Ela vai passear. Ah, eu quero passear, né? Ela vira imigrante. Quero uma questão de trabalho também, né? Quando já é tudo formalizado, né? É possível sim se transformar numa migração legalizada.
Aí voltando para a questão também, né? Tô só revisando, tá, gente, com vocês. Então voltando assim para a questão da Europa, né, de correntes migratórias, houveram também dois tipos, né, que eu disse naquela hora, que foi com relação à repulsão e à atração. E a repulsão, ela está muito relacionada à questão da fome, né? É um contexto histórico que aconteceu, é um fato que aconteceu na Europa no final da guerra. E isso gerou muita catástrofe naquela região, né? O que ocasionou uma saída dos europeus, né? Que se espalharam pelo continente americano. Eles foram para as três Américas, né? Inclusive aqui no Brasil também, né? Houve a chegada de europeus na região sudeste e sul. Eles vieram para cá criar ambientes mesmo para morar, como por exemplo os italianos ali na região de São Paulo, como por exemplo os alemãos, os próprios italianos também, eles povoaram alguns lugares lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Os alemães ali, se vocês devem conhecer já a cidade de Blumenau, né? É uma cidade fundada por alemães, né? Tem também lá no sul a cidade de Gramado, a cidade de Canela, né? Que elas são cidades, né, que têm uma influência muito forte de povos europeus, né? Que saíram de lá depois que a Europa estava arrasada. Aí podemos falar também da questão da atração, certo? Que falei de repulsão, agora eu vou falar de atração, que aconteceu devido à Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe, né, isso, né, ela trouxe uma atração, as pessoas se interessaram em querer ir para a Europa, lá na Inglaterra, né? Então, o que ela trouxe, né? Ela trouxe uma atração do campo para a cidade, ou seja, foi do campo para a cidade. E aí, no campo, os agricultores, né, eles foram trabalhar nas fábricas e nas indústrias nas cidades. Foi isso que aconteceu, né, na Europa. A gente pode dar esse resumo aí sobre as correntes migratórias. Indo para as tensões e conflitos, né, que eu falei um outro tópico com vocês, que também está no livro de vocês. Tensões e conflitos gerou muitas coisas. Por exemplo, as pessoas elas ficavam insatisfeitas, principalmente os europeus, né? Ficaram insatisfeitos com as pessoas de outros países, né? E isso criou alguns grupos nacionalistas, né? Que eu mostrei a imagem lá de pessoas se mobilizando, né? Elas criavam grupos e iam protestar na rua, dizer que fora imigrante, né? Imigrantes não são bem-vindos, né? De forma para chamar a atenção do governo, né? E das autoridades que o continente estava ficando muito cheio de pessoas de fora, certo? E aí também entra um conceito muito importante, que é o conceito de xenofobia, gente. O conceito de xenofobia, ele está muito relacionado, né, o que ele significa. Se vocês forem procurar no dicionário aí, né, ele está relacionado com a aversão, né, a pessoas de outro país, a imigrante, simplesmente, né? Então as pessoas elas sentem total desconfiança, não conseguem confiar em alguém que é de outro país, elas não conseguem, sentem medo, né? E o que deve gerar um certo desconforto, né? Para quem é de um país e mora em outro, né? A pessoa se sente rejeitado, né? Deve sofrer, deve ser um sofrimento isso aí. Então, aí depois a gente foi para um outro conteúdo, né? A gente falou um pouco sobre a Ásia e as correntes migratórias, né? Eu mostrei lá para vocês, eu desenhei lá para vocês a questão do... Lembram lá que eu desenhei lá para vocês a questão no mapinha lá da Ásia lá? Para onde foram os principais fluxos migratórios, né? Nessas correntes migratórias, ou seja, os principais pessoas que saíram, se deslocaram da Ásia, foram para a Oceania, para a Europa e para a América do Norte, tá? Mais especificamente nos Estados Unidos, né? Cadê aquele conceito lá? E depois
nós falamos sobre a migração de cérebros, né? Que é esse conteúdo aqui que eu deixei aqui, ó, migração de cérebros ou fuga de mentes, né? Mais popularmente conhecido, onde as pessoas com um elevado grau de estudo, elas saem de um lugar e depois elas vão para um outro lugar onde elas recebem uma proposta de trabalho melhor, né? Ou seja, esses asiáticos em especial, né? Eles saíram da Ásia e foram para outros continentes desenvolvidos também, como por exemplo a Europa e na América, em especial para a América do Norte, tá, gente? Então, essa foi nosso recapitulando, né? Conteúdo bom aí que cai muito nas questões de vestibulares, tá? É importante mesmo essa questão, ela fica enquadrada dentro da geografia humana, tá? E é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. O meu muito obrigado, tá, para vocês, pela atenção de vocês, né? Estudem, tá? Estudem todos esses tópicos aí que nós falamos, né? Esses temas aí que são de grande importância para que você possa ter um olhar geográfico, né? Uma melhor visão de mundo, né? Sobre tudo o que acontece, sobre esses deslocamentos populacionais que ocorreram é, na década não, que ocorreram ao longo de todos esses anos, né, da história da humanidade. Tudo bem? Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, tá? Abraço aí para todos, tá? Tchau.